Bem, irmãos, obrigado e agradeço pela oração, irmão Antônio, e a presença dos irmãos, os visitantes e os hinos que cantamos. Vocês abrem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 59. A página é 805, na Fiel. Na frente de Salmos, de Provérbios, Eclesiastes, página 805. Todos acharam? Livro do profeta Isaías. O pecado da nação eleita, e a mão do Senhor estendida e aberta. No Evangelho de João, no capítulo 11, fala que é essa nação para quem Jesus veio, e o profeta fala muito com ela. Então fala com ela e fala com nós também hoje, durante nosso tempo hoje. Então todos acharam. Vamos ler então. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão para a luz a iniquidade. Peço ao irmão Paulo que faça essa oração por mim, que Deus me ilumine. Senhor, pedimos nesse momento, pelo pastor, o estudo da sua palavra, tudo que ele vai falar, que o Senhor possa estar guiando e abençoando, Amém. que o Senhor possa trazer a nós aquilo que o Senhor espera e quer de cada um de nós, que nos falar hoje. E prepare a sua igreja para receber, cada um que está recebendo a sua palavra, possamos dar o verdadeiro interesse, ter o verdadeiro interesse em ouvir e praticar aquilo que foi feito. E que o Senhor Jesus seja glorificado em tudo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, que aqui no versículo 1, vocês prestem bem atenção, os visitantes, que ele fala que a mão do Senhor não está encolhida, assim. Quando a gente fala para alguém, mão encolhida, não tem aquele ditado popular, ai, aquele é mão de vaca, né? Não solta, não sai nada. Então o Senhor, ele não está com a mão encolhida. O Senhor está com as mãos abertas, no sentido figurado, quer dizer, pronto para ouvir as nossas orações e ouvir o nosso clamor e salvar aquele que vai a Ele, em nome do Filho dele, Filho de Deus. Então, o Senhor lhe pode salvar através de uma fé genuína, uma fé verdadeira, se fala genuína porque é verdadeira, e um arrependimento também. O Senhor também, Ele pode ouvir e fará isso
mas de acordo também como ele exige. Ele ouve, mas a pessoa precisa abandonar os seus vícios, os seus pecados. Senão Deus não vai ouvir. Falando para nós, o povo de Deus, às vezes o nosso clamor não é atendido, ouvido por Deus, por causa do que estiver fazendo. Muito povo de Deus estão afastados dele, estão distanciando dele. Então, e por aí vai. Então, agora, somente esse povo se converter do seu mau caminho, falando para aquele que ainda não converteu, aí, com o seu coração, né, arrependido, necessita de um verdadeiro arrependimento, para Deus ouvir e depois ser chamado de meu filho, filho adotivo, por Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Lucas também, não precisa ir lá, no capítulo 10, no versículo 16, olha o que diz lá, ouvem: quem vos ouve a voz, aqui é Jesus falando para os discípulos e para o povo de hoje. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus falando para aquela população. Então, vamos trocar de miúdo. Quem rejeita quando um discípulo de Cristo, hoje, que ele está pregando, quem rejeita o pregador do Evangelho, quando ele está falando de Cristo, convidando para vir a Jesus, convidando para vir à igreja, ele não está rejeitando o pregador, ele não está rejeitando a quem está falando, ele está rejeitando a Jesus, ele está rejeitando de quem ele está falando. Ele fala: se vos ouve a voz, a mim me ouve. Então, quando nós ouvimos, quando alguém está falando da mensagem, nós estamos ouvindo ele. Então, olha, ele está falando de Jesus. Ele está dizendo que se eu arrepender dos meus pecados e eu ter um novo nascimento, eu vou morar com ele a vida eterna, para sempre a salvação. Então ele está ouvindo o que ele está falando, ele está ouvindo o que ele está, de quem ele está falando. E ele diz: mas quem rejeita a vós? Aí não está rejeitando o indivíduo, o discípulo, o ser humano, está rejeitando ele. Se rejeitar o que o pastor está pregando, se rejeitar o que o irmão está pregando, qualquer lugar, o que a igreja está ensinando, pregando, não está rejeitando a igreja, não está rejeitando o pastor, não está rejeitando o pregador, está rejeitando aquele. Este que é o perigo. Se nós desobedecer o conselho de um irmão, se o conselho de alguém que está falando de Deus, não está fazendo nada para ele, de mal, prejudicando ele, está ofendendo a Deus. Então é por isso que ele disse aqui, e se rejeita Cristo, está rejeitando Deus, o Pai que enviou. Ele disse: olha bem, onde vai parar? Vai parar lá no trono, no Criador dos céus e da terra. Irmãos, rejeitar o homem é uma coisa, mas rejeitar aquele que o homem está falando. Então, isso que ele diz. Vejam só o que separa, no versículo 2, o que separa de Deus. Qual é a que faz a separação? Ele fala aqui, mas as vossas iniquidades, olha bem, fazem separação entre vós, está falando para a pessoa, Isaías está falando, a vossa iniquidade
falando para o povo de Judá, para o povo de Deus e para o povo de Deus hoje e aquele que não é povo de Deus. Para ser povo de Deus tem que ter Cristo habitando dentro dele. Então, fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso. E os vossos pecados, e está falando aqui, olha o pecado, desobediência. E o povo gosta de pecar. E nesse embalo está o povo de Deus, os crentes no meio, pecando sem limite. Às vezes pensa, isso não é nada, isso não é nada. Eu não estou vendo ninguém durante a semana, nada. Eu encontro com os irmãos aqui na igreja. Mas olha, aonde que o irmão estiver, você estiver, Deus ali está vendo. Ele está vendo. Então o pecado encobre o seu rosto de vós. O pecado faz encobrir, por exemplo, faz que nem uma nuvem encobre o sol, uma neblina, algo, né, que Deus não, para que ele não ouça. Ouça quer dizer que ele não atende o pedido e o clamor de oração. Então nós, povo de Deus, tem que vigiar, porque o diabo está trabalhando. Então o problema não é com o poder de Deus. Não é que Deus não tem poder. Deus é poderoso. Deus ele é o máximo. Não tem como nós medir, falar, mencionar com palavras como que Deus é, até onde chegar no que Deus é. Não é com o poder dele de salvar, não, nem que ele não ouve, que ele não tem o poder. Deus é espírito. Deus não é um ser humano. Deus não tem mão, Deus não tem ouvido, mas ele é uma pessoa. Entendeu? Ela é uma pessoa, e uma pessoa que sente. A pessoa sente tristeza. Quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo, entristece a Deus. É em espírito que ele está morando dentro de nós. Então, quando Isaías estava falando lá, que Judá, quando ela pecou, separou de Deus. Quando Adão Adão pecou, separou de Deus. Aí a humanidade toda afundou com Adão. E agora foi o primeiro Adão. Aí tem o segundo Adão. Letra maiúscula. O segundo do Adão que veio depois para desfazer o estrago que Satanás fez através de Adão na humanidade, Jesus morrendo na cruz. Então, também na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e versículo 24, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não nasce um salvos, não nasce um que não tem pecado, nem que ele não cometeu o pecado, mas ele nasce com o pecado original. Davi disse, o salmista, segundo o coração de Deus, o rei, que em iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. O único que não foi concebido em pecado foi quem? Responde. Jesus é o único. E ele se fez carne, ele se fez homem e veio morar, habitar entre nós. Mas não estava lá, mas está contando nós. Aí no versículo 24, agora,
sendo justificado, olha, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por que fala que somos justificados gratuitamente? Porque nós não pagamos nada pela graça de Deus. Não tem barganha aqui. Deus não fez barganha. Olha, vocês andam direito, faz bem certinho a minha lei, os meus mandamentos. Olha, vocês guardem certinho que aí eu vou dar o céu. Tá bem? Mas não. Ele falou, porque todos pecaram. Então quer dizer que ninguém nasce sem pecado. E nós cristãos, povo de Deus, salvos, temos pecados. Nós pecamos. Mas só que nós somos pecadores arrependidos. Nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Quando a gente não passa por um novo nascimento, mesmo ele andando direito nos negócios dele, ele fala, olha, ele pagando as dívidas, as contas dele tudo em dias, ele não praticando muito aquela iniquidade, imoralidade, mexendo com a família dos outros e todas essas coisas, sendo certinho mesmo, religioso. Mas se ele não tiver a fé na obra de Cristo, ele não vai para os céus. Por mais bom que ele seja, que ele acha que é bom, mas só que ele não tem a graça, ele está confiando na sua religião, nos seus feitos. Não. Então diz aqui, ó, então a situação do homem é essa, sem Cristo. É essa, é caminhando para o inferno. Um dia perguntaram, eu vou falar até o nome, né? O irmão Alexandre. O que o homem tem que fazer para ir para o inferno? Pergunta. Ele respondeu assim, nada. Basta ser, que ele contou isso para bastante tempo mesmo. Basta você continuar vivendo. Do jeito que você nasceu, está vivendo, vai vivendo, morre, pronto. Aí, morrer foi para o inferno. Agora, para ir para o céu, tem outra coisa. Você tem que ter um primeiro nascimento, que o nasce da carne é carne, diz o Evangelho de João que pregamos aquele dia. Você lembra? Agora tem um novo nascimento, o nascimento de cima, de Cristo. Então, todos postos, os homens, todos estão postos na mesma situação. Só a religião, mas sem o Salvador. Se a pessoa tiver uma religião, porque ninguém quer ficar sem religião. O homem não fica, você não fica, ele faz uma do jeito dele. Mas só que o Salvador que é o essencial que a pessoa não quer ter. Que a pessoa quer uma religião que ele acha que ele cumpre o dever dele, ele vai no domingo, vai servir, vai na religião dele, na igreja servir, ou sábado, ou meio de semana, está tudo bem. Mas durante a semana acabou. Aí ele vive uma vida como ele quer, como ele vivia sempre, fazendo toda quanta coisa que ofende a Deus. Então, ele tem na religião, mas se não tiver o essencial, que é o Salvador Jesus Cristo, não tem nada. Não adianta, o próprio Jesus disse, não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Pode ser o bilionário, trilionário, mais rico que tiver na face da terra no mundo. Não existe pessoa que ganhe o mundo todo, mas Jesus nem que ganhasse o mundo todo e perder a sua alma. Que lucro tem de viver depois lá no inferno, longe de Cristo, longe do céu, de Deus, da presença de Deus, na presença de sofrimento. Lá é sofrimento, aqui não. A pessoa fala assim, o inferno é aqui mesmo. A gente vê alguém queimando em fogo aqui, não vê fogo. Quando dá um incêndio, aí logo vem o corpo bombeiro, apaga. Não é eterno. E lá no inferno, que o fogo é eterno. Eterno. Desde quando foi feito o inferno. Isso é toda a vida, inferno.
Infeliz aquele que cai lá. E lá está cheio. E tem lugar para muita gente, assim como nos céus. Porque Jesus disse: entrar pela porta estreita, o caminho apertado, que conduz à salvação, aos céus. E a porta larga, espaçoso o caminho, que conduz à perdição. Então aqui no versículo 12 de Romanos, capítulo 3, versículo 12, olha o que Paulo diz também: todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então ele descartou tudo. Quando ele falou todos, não falou alguns, ou a maioria. O apóstolo Paulo disse: todos se extraviaram. Você imagina só, quando Adão se separou de Deus, extraviou. Vamos, por exemplo, ele que foi uma máquina locomotiva, a máquina lá na frente. Ela descarregou o trem, tudo, os vagões, tudo que está atrás, saiu tudo fora da linha. Tomou tudo. Quando Adão tombou, ele caiu, só estava um casal no mundo. Você imagina só. Mas Deus já viu a população, tudo que ia sair, ó, extraviado. Ele fala aqui: e juntamente, não é separadamente, se fizeram inúteis. Então, se nós formos comparar com a graça, com Jesus, nós somos inúteis. Paulo diz depois de salvo que ele era um miserável. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois ele dá um assim, parece que está dando um grito de socorro, de apavorado, não. Mas graças a Deus que me livrou do corpo dessa morte. Então nós, irmãos, perante Deus nós somos inúteis. Agora, aquele que não tem Jesus, aí é diferente. Mas nós somos inúteis, salvos, perdoados, amados. Quando o João ele escreve amados, está falando para nós também, para qualquer um que ler. E no versículo 3, que eu já li, de Isaías 59, olha bem, o retrato da humanidade, da população sem Deus. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ele falou de tudo do ser humano sem Deus. E às vezes o povo de Deus, ele cai nessa, mas ele arrepende, ele não vive. As vossas mãos contaminadas de sangue. Todo nós humano tem a mão contaminada de sangue. Sangue de quem? Nós não estava lá quando estava crucifica Jesus, mas nossa mão está contaminada. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, então nossos pecados levou Jesus na cruz. Então quer dizer que nós matamos Jesus, ele morreu em nosso lugar, mas só que nós somos perdoados. Agora depois ele fala aqui, os vossos dedos de iniquidade. Nós não podemos confiar na nossa carne em nada não é de nós. Porque às vezes com o dedo a gente faz algo, você escreve algo, hoje está fácil para escrever na rede social, para depois fazer um estrago na sociedade ou na vida da pessoa. Cheio de iniquidade. E os vossos lábios falam falsidade, em vez de falar só a verdade, fala engano, mentiras. Esse aqui é o retrato falado do ser humano. E a vossa língua, ele diz, pronuncia perversidade. O que são estas iniquidades? Iniquidades são sinônimos
de iníquo. É o indivíduo que está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências. O indivíduo que ele está pecando, ele não importa com o que vai vir depois. Eu peco, um pecado a mais, um pecado a menos, não faz diferença. E nem tendo vergonha de cometer o pecado. Esse é o iníquo que o crente não é. Que duvida que um crente ele vai pecar sem preocupar com a consequência do pecado. Pecado traz consequência. A graça não. A obediência de Deus traz favor de Deus. Dá prazer quando nós obedecemos a Deus. Quando você vê algo que você está na tua frente, que é para você fazer, você rejeita, você tem vitória, você dá prazer, você sente um alívio. Oh, Deus me livrou mais desse buraco aí, essa cova que estava me enfiar o pé e cair. Deus me livrou. Porque o cristão anda com os olhos abertos, os olhos da fé. Então, ele está só observando. O cristão deve ser observador no mundo, no trabalho, e tudo que ele dá. Olha, desse jeito não dá. Agora, o cristão, ele sofre no trabalho, em qualquer lugar, por causa de Cristo. Não quer manchar o nome de Cristo, porque ele é um cristão. Equidade, agora falando aqui da equidade. Equidade é sentimento de justiça, isso para o cristão, como fala que tem equidade, que impõe ao reconhecimento, que a equidade fala, ela impõe no nosso ser, lá no nosso ser da pessoa, nosso pensamento, não o coração da alma, um reconhecimento dos direitos de cada um, direito dos outros. Ele que impõe essa equidade, o fruto do Espírito Santo, para nós reconhecer. Às vezes a pessoa reconhece e não abre mão do direito. Olha, o direito é meu, a vez é minha. Se a pessoa ceder, obrigado. E se ela tomar a tua frente, então não é equidade. Ou um critério também de julgamento legal. Não é um julgamento ilegal. E imparcial. Não vê que estão falando esse dia, vi falando ontem, falando que aquele que o Sérgio Moro fez julgamento do Lula, ele foi imparcial, foi parcial, como partido. Então a pessoa usa isso. Então a pessoa deve ser imparcial. Quer dizer, vou fazer o que agrada a Deus, não agradar a mim e nem agradar a outros. Até o patrão nessa hora, irmão, sabe disso. Se for para desagradar o Senhor, então é melhor não. Então nós devemos ser parcial, nós somos partido. Eu sou desse lado, eu sou desse. E na igreja deve funcionar assim. Devemos vir à igreja não com parcial. Vou por causa de irmão, eu gosto daquele irmão. Eu vou mais com o jeito daquele irmão. Não, está errado. Deus se ofende com isso. É imparcial. Eu vou na igreja por causa de Cristo. Amém? É isso que funciona. Não precisa estar ligando na casa para ninguém. Não precisa estar correndo atrás e esforçando. Não tem que vir de livre, espontânea e à vontade. É bom visitar, mas ficar cobrando
venha forçado, aí não vai sentir bem durante o culto. Então, agora, o versículo 4: ninguém há, outra dureza aqui também, não há ninguém que clame pela justiça. Quando ele está falando assim, irmão, está falando panorâmico, né? Porque tem os cristãos neste mundo que clamem pela justiça, mas olhando lá de cima para tudo, então não há ninguém que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. O que não tem o Espírito Santo, o que não tem a equidade, que reconhece quando ele está errado, ou estando certo, ele reconhece, mas ele abre mão do direito dele, da vez dele. Então, agora o cristão não. Ele clama pela justiça, mas o não cristão não clama pela justiça. Ele não está preocupado com justiça. O homem natural no ser humano, ele não está preocupado. A gente vê isso todos os dias na televisão, né? Quem é que não percebe que chega uma certa época que os irmãos sabem, vira tudo bom, vira tudo amigo, aí lembra do pobre, aí lembra dos outros, porque está com interesse em algo, os irmãos sabem. Então, e nem aquele que compareça em juízo pela verdade, que é comparecer no juízo pela mentira, através de mentira, arrumar um jeitinho. Confiam na vaidade e falam mentiras. Ele confia nas coisas do mundo, na carne, na vaidade, na ilusão, coisa que é ilusório. Confiar nessas coisas, nas coisas materiais, confiar no próprio da gente mesmo, confiar em outro. Eu confio na igreja, a igreja batista, pronto. Não é assim, irmão. Tem que confiar no cabeça dela, no Deus que ela segue. A igreja batista confiar no Deus que ela prega, no que ela ensina, no que ela prega, aí está correto. Mas eu confiar na igreja batista como os homens, num certo sentido até está bom. Eu vou confiar como homem, como uma pessoa de caráter, posso confiar. Mas sobre salvação da alma, coisa espiritual, não. Só coisa que corriqueira, aí vamos confiar. Senão nós não vivemos com ninguém. Então, e falam mentira, concebem o mal. Aí ele entra. Conceber é entrar, ele recebeu o mal. Quando recebe o mal, quando entra, dá à luz a iniquidade. Sabe o que é dar à luz? Que entrou lá dentro, está no coração. Enquanto está no coração, não saiu, não deu a luz ainda, está lá no escuro, está em trevas, só Deus que está vendo. É a mesma coisa da mulher, quando ela concebe uma gestação de um filho, uma criança, bom, está aí, está lá dentro, ninguém está vendo, só perto com o aparelho, né? Vamos dizer, está no escuro. Quando dar a luz, ela dá a luz, que é a luz do dia, luz, não é essa luz do sol, a luz do dia, deu vida. Então aqui, está lá dentro, concebeu o mal, e dão para a luz, vão lá com crase, para a luz a iniquidade. Aí pronto, a iniquidade vai ser vista. Aí vai ficar na luz de todos verem. Então o Senhor está falando aqui do povo que enquanto eram apenas religiosos, confiando nisto, moralmente eram injustos e sem conversão. Isso é que é pior. Ninguém há que clame pela justiça. Estes atos são expressões de seu orgulho.
A pessoa que não tem, que ela é orgulhosa, orgulho, irmãos, qualquer um pobre pode ser orgulho. Orgulho de que ele não ouve ninguém, ele pode ser pobre, não tem nada, mas ele tem um orgulho que ele não ouve ninguém, ele não ouve o Evangelho, ele não aceita a Cristo, então ele é orgulhoso. E ódio também no coração, e ódio, uma vida separada de Deus. Quem vive separado de Deus está perdido nas trevas e sem o Salvador Jesus. Então vou parar onde eu comecei. Eis, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado, nem surdo, tapado o seu ouvido para não poder ouvir. Então Deus está só esperando. Nós não sabemos, Deus sabe o coração de cada um. Deus já sabe aquele que vai render aos pés de Cristo, ao pé da cruz. Tem aquele hino do pé da cruz, que eu não me lembro que número que é, mas Deus já sabe tudo que está para acontecer. Amém? Então vamos cantar o hino. Mas antes de fazer uma oração, amado Deus e Pai, quero agradecer a Ti por esta oportunidade que Tu nos deste de pregar a Tua palavra. Te agradeço pelos que estão aqui e que nos dê uma boa noite, que possamos estar aqui amanhã novamente para cultuar o Teu santo nome. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Quem vamos cantar? Pode. 2, 8 e 4. R$ 284.